Thomas parou à beira da estrada, fitando a mansão na colina esquecida. As nuvens escuras no céu pareciam refletir a escuridão que envolvia o lugar. As histórias contadas por sua mãe ecoavam em sua mente. Fique longe daquela casa, Thomas. Ela é amaldiçoada. Mas a curiosidade o puxava como um imã, e a lenda daquela mansão o atraía de uma forma que ele não conseguia explicar. O que havia lá dentro? O que poderia encontrar? Com o coração acelerado, ele se aproximou da porta pesada, coberta de poeira e teias de aranha. Ao tocá-la, um arrepio percorreu sua espinha. O ar estava denso, quase como se a mansão estivesse viva, observando-o. Ele hesitou por um instante, mas a urgência de descobrir as verdades escondidas o fez empurrar a porta e entrar. Assim que cruzou o limiar, a penumbra o envolveu. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu suas narinas. A luz fraca deixava sombras dançantes nas paredes. Thomas olhou ao redor, e uma onda de lembranças invadiu sua mente. Flashbacks de sua infância surgiram, trazendo à tona a imagem de sua irmã Lúcia, que havia desaparecido há anos. O que realmente aconteceu com ela? Será que a mansão guardava respostas para suas perguntas? Lúcia, onde você está? Ele murmurou, sentindo a tristeza apertar seu peito. O eco de sua voz parecia se perder na vastidão do lugar. Ele caminhou lentamente pelo corredor, até que seus olhos se depararam com um objeto empoeirado sobre uma mesa. Era um diário, suas páginas amareladas e desgastadas pelo tempo. O nome Eleanor estava escrito na capa, e algo na forma como estava ali, esquecido, o chamou. Com as mãos trêmulas, Thomas pegou o diário e abriu suas páginas. Cada palavra parecia vibrar com emoção. A história de Eleanor era trágica, repleta de amor e perda. Ele leu sobre o homem que ela amava e as circunstâncias que os separaram. Aquela dor ressoava profundamente dentro dele. Não era apenas a história dela, mas também a sua. Ambos haviam perdido algo que nunca poderiam recuperar. Por que isso acontece? Thomas murmurou, sem esperar resposta. As palavras de Eleanor o envolviam, e ele sentiu uma conexão crescente com a dor que ela descrevia. Era como se suas vidas estivessem entrelaçadas, ligadas por um fio invisível de sofrimento. Ouvindo um sussurro suave, ele olhou para os cantos da sala, como se a mansão estivesse respondendo à sua presença. Mas, ao mesmo tempo, as advertências de sua mãe ecoavam em sua mente, um aviso que ele não conseguia ignorar. Cuidado, Thomas. Aquela casa não é segura. No entanto, o desejo de entender o que havia acontecido com Lúcia superava qualquer temor. Ele estava ali, no coração da mansão, onde o tempo parecia ter parado. Thomas sentiu que algo o observava, uma força mais antiga que ele mesmo. O diário em suas mãos pulsava como um chamado. Ele decidiu que, independentemente do que encontrasse, não poderia mais voltar atrás. A busca por respostas havia começado. Thomas sentou-se em um canto da sala, o diário de Eleanor aberto em seu colo. As páginas amareladas revelavam uma história de amor trágico, que o tocava de forma profunda. Eleanor havia amado intensamente, mas a vida lhe tirou o que ela mais queria. Seu coração apertou ao ler sobre o homem que partiu de forma abrupta, sem deixar explicações. A dor que Eleanor sentiu parecia transbordar das páginas, e de alguma forma, se conectava com a dor que Thomas carregava por causa de Lúcia. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. A vida de Eleanor e a sua própria dor pareciam dançar juntas, como sombras em um espelho. Ele não podia deixar de pensar que ambos haviam sofrido perdas que os marcaram para sempre. Enquanto lia, Thomas sentiu uma conexão crescente com a mulher que nunca conheceu, mas cuja história parecia falar diretamente ao seu coração. Os sussurros da mansão pareciam se intensificar à medida que ele se perdia nas palavras. Era como se a casa estivesse viva, respondendo à sua presença de maneiras misteriosas. Ele olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. A luz fraca filtrava-se pelas janelas empoeiradas, criando um ambiente de sonho e desespero. As paredes pareciam absorver seu sofrimento, como se cada lágrima derramada ao longo dos anos estivesse impregnada ali. Enquanto isso, as advertências de sua mãe ecoavam em sua mente, sempre insistindo para que ele não se aproximasse da mansão. Cuidado com o que você procura, Thomas. Às vezes, as respostas que encontramos não são as que desejamos, mas, mesmo assim, o desejo de encontrar Lúcia era mais forte que qualquer medo. A busca por respostas o consumia, e ele não podia desistir agora. Thomas sentiu um frio na espinha. As palavras de Eleanor o envolviam como um abraço apertado. Ele percebeu que a dor que ela sentia não era apenas dela, mas também sua. O amor que havia sido perdido por Eleanor refletia o que ele buscava em sua própria vida. Ele se perguntava se a mansão era um lugar de lamentos, mas também um lugar onde as histórias de amor e perda se entrelaçavam,
criando uma tapeçaria de sofrimento. Ele se levantou, ainda segurando o diário. A sensação de que a mansão estava repleta de lembranças e ecos de vidas passadas o envolvia. Com cada passo que dava, sentia que estava mais próximo de entender o que tinha acontecido com Lúcia. Era como se a casa estivesse guiando-o, levando-o a descobrir segredos que estavam escondidos por muito tempo. Eu preciso saber, ele sussurrou, determinado. O desejo de entender e a conexão com Eleanor davam força às suas pernas. Ele não poderia recuar agora. A história dela e a sua estavam ligadas, e ele sentia que, de alguma forma, eles compartilhavam um destino. Com o coração acelerado, ele se preparou para continuar sua busca, sabendo que a verdade poderia doer, mas que não havia como escapar dela. Thomas, tomado por uma força invisível, decidiu que era hora de investigar o sótão da mansão. Ele sempre ouvirá histórias sobre o lugar, repletas de mistérios e medos, mas a curiosidade o puxava para aquele espaço esquecido. Com cada passo, o som das tábuas rangendo sob seus pés parecia ecoar em sua mente, como se a casa estivesse o advertindo para não prosseguir. No entanto, ele não poderia voltar atrás. Ao chegar ao sótão, a atmosfera era diferente. O ar estava mais frio e a luz era escassa, filtrando-se por uma janela quebrada. Thomas viu uma mesa no centro do ambiente, cercada por velas que pareciam estar queimando há muito tempo. A cena era estranha e, ao mesmo tempo, chamativa. Ele se aproximou, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Sobre a mesa, havia uma boneca de porcelana, com um vestido desbotado e um olhar vazio. Quando Thomas a viu, seu coração disparou. A boneca era muito semelhante à que Lúcia costumava ter quando eram crianças. Ele se lembrou de como ela brincava com aquelas pequenas figuras, dando vida a mundos imaginários. A visão trouxe à tona lembranças há muito enterradas, e o desespero começou a tomar conta dele. Lúcia! Ele gritou, a voz ecoando pelas paredes frias do sótão, mas a resposta que recebeu foi apenas um silêncio opressivo, como se a mansão estivesse absorvendo seu clamor. A solidão o envolvia, e ele sentiu o peso da ausência da irmã em seu peito. Era como se aquela casa, cheia de ecos e histórias, tivesse se tornado um labirinto sem saída. Em um momento de impulso, Thomas pegou a boneca. Ele a segurou com força, como se esperasse que isso o conectasse de alguma forma ao espírito de Lúcia. O desejo de sentir a presença dela o consumia. Ele precisava acreditar que, de alguma maneira, Lúcia ainda estava ali, esperando por ele. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, e ele não pôde evitar que a dor se manifestasse. Por favor, me escute, ele sussurrou, quase em um desespero silencioso. Onde você está? O que aconteceu com você? A mansão parecia escutar suas palavras, mas permanecia em silêncio, como um guardião das verdades que ele ainda não estava pronto para descobrir. Enquanto segurava a boneca, Thomas sentiu uma onda de emoções. A conexão com Eleanor e sua história de amor trágico se intensificou. Ele percebeu que, assim como Eleanor havia perdido seu amor, ele estava perdendo a esperança de reencontrar Lúcia. A dor que emanava da boneca parecia se misturar com a dor que ele já carregava, criando uma sensação de desespero que o envolvia. O sótão, com suas sombras e segredos, se tornava um reflexo de seu próprio sofrimento. Thomas olhou ao redor, sentindo que a mansão estava viva, pulsando com a tristeza dos que ali estiveram. Ele se perguntava se, ao buscar por Lúcia, estava apenas cavando mais fundo em um buraco de dor, mas não poderia desistir. A busca por respostas o mantinha em movimento, mesmo que o caminho estivesse repleto de lágrimas e sombras. Com a boneca nas mãos, Thomas começou a sentir que sua jornada estava apenas começando. O sótão poderia ser um lugar de lamentos, mas também poderia ser o ponto de partida para descobrir o que realmente aconteceu com sua irmã. A mansão, com todos os seus mistérios, o aguardava, e ele estava determinado a enfrentar o que quer que estivesse escondido nas sombras. A atmosfera no sótão mudou drasticamente quando Thomas segurou a boneca de porcelana. Ele sentiu como se algo estivesse se movendo ao seu redor, uma presença que não conseguia ver, mas que o envolvia. O ar parecia mais denso, quase pesado, e ele sabia que não estava sozinho. A sensação de que Eleanor e as almas perdidas da mansão estavam ali com ele era inegável. Cada canto do sótão parecia contar uma história de dor e perda. Thomas foi tomado por uma avalanche de emoções. Ele sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto as tragédias de outros começavam a inundar sua mente. Era como se ele estivesse revivendo a tristeza de cada alma que já havia passado por ali. O amor perdido de Eleanor, os sonhos interrompidos, as esperanças despedaçadas, tudo isso se entrelaçava com seu próprio sofrimento. A verdade cruel começou a se revelar.
Thomas percebeu que a busca por Lúcia poderia não ter um fim feliz. A ideia de que ela poderia nunca ter voltado o atingiu como um soco no estômago. A mansão, com seu silêncio opressivo, parecia sussurrar que ele estava preso ali, em meio a todas aquelas dores. Ele se perguntava se aquele lugar poderia se tornar seu novo lar, repleto de solidão e desespero. Com o coração pesado, Thomas olhou em volta. As paredes do sótão pareciam estar cheias de ecos de vozes perdidas, todas gritando em silêncio. Ele se deu conta de que o desejo de desvendar os segredos da mansão havia se transformado em uma prisão emocional. A cada momento que passava ali, ele se sentia mais como um espírito inquieto, preso em um ciclo de tristeza que não acabava. A boneca em suas mãos, que antes lhe trazia esperança, agora parecia um símbolo de sua própria desilusão. Ele fechou os olhos e tentou imaginar a imagem de Lúcia, mas a lembrança se misturou com a dor de saber que talvez ela nunca estivesse realmente ali. O sótão, com suas sombras e segredos, se tornava um reflexo de sua própria angústia. Thomas sentiu uma vontade crescente de se libertar daquela atmosfera pesada, mas a conexão com Eleanor e as almas da mansão o mantinha preso. Ele percebeu que, assim como Eleanor havia se perdido em sua busca por amor, ele também estava se perdendo. A mansão, que antes parecia um lugar de mistérios a serem resolvidos, agora se transformava em um labirinto de desespero. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Mas a verdade era que a dor que ele carregava se misturava com a dor de todos aqueles que haviam passado por ali. As almas pareciam chamá-lo, e ele não conseguia resistir à tentação de se juntar a elas. Thomas percebeu que estava em um ponto sem retorno, onde a busca por respostas o levava a um destino sombrio. Com a boneca ainda em mãos, ele se deu conta de que sua jornada estava apenas começando. O sótão, embora um lugar de lamentos, poderia também ser o primeiro passo para descobrir o que realmente aconteceu com sua irmã. Thomas estava decidido a enfrentar os segredos da mansão, mesmo que isso significasse mergulhar mais fundo em sua própria tristeza. Ele sabia que precisava continuar, mesmo que o caminho fosse repleto de dor e incertezas. Thomas sentou-se no sótão, cercado pelas sombras e pela presença de Eleanor e das almas perdidas que habitavam a mansão. Ele sentia uma luta interna, uma batalha constante em seu coração. A ideia de que nunca encontraria Lúcia o atormentava. A mansão não era apenas um lugar de mistérios, mas um espaço de sofrimento e desespero que parecia querer absorvê-lo. Os sussurros das almas começaram a se intensificar, como se quisessem que ele fizesse parte de suas histórias trágicas. Thomas ouvia fragmentos de vidas, relatos de amores perdidos e esperanças que nunca se realizaram. Cada palavra parecia tocar sua alma, criando um laço com aqueles que já haviam sofrido ali. Ele se sentia atraído por essa conexão, mas ao mesmo tempo, tinha medo do que isso significava. Ele se lembrou das advertências de sua mãe sobre a mansão. As histórias que ela contava o deixavam inquieto, mas o desejo de encontrar Lúcia sempre foi mais forte que o medo. Agora, em meio a essa atmosfera pesada, Thomas começou a entender que sua busca poderia levá-lo a um destino sombrio. A dor de Eleanor e a sua eram mais parecidas do que ele imaginava. Ambos estavam presos em um ciclo de desespero, e isso o deixava angustiado. Enquanto permanecia ali, Thomas refletia sobre as escolhas que o trouxeram até aquele momento. Cada passo que ele dera na direção da mansão o afastava mais da vida que conhecia. Ele se perguntava se, ao entrar naquele lugar, havia escolhido se perder em vez de encontrar a irmã. A ideia de que a mansão poderia ser seu novo lar, repleto de solidão, o apavorava. Ele não queria se tornar mais um espírito inquieto, preso naquele labirinto de dor. Com a boneca de porcelana ainda em mãos, ele sentiu uma mistura de esperança e desespero. A boneca havia sido um símbolo do amor que ele tanto buscava, mas agora parecia refletir sua própria desilusão. Thomas fechou os olhos e tentou se concentrar. Ele queria lembrar de Lúcia, sentir sua presença, mas a dor da incerteza o envolvia como uma névoa densa. A mansão parecia estar viva, pulsando com as emoções das almas que ali habitavam. Cada sussurro que chegava até ele parecia um chamado, uma convocação para se juntar a eles. Thomas hesitou. Ele sabia que era fácil se deixar levar pela tristeza e se perder na escuridão, mas ele também entendia que precisava lutar. A busca por Lúcia não poderia acabar ali, em um sótão cheio de lamentos. Ele respirou fundo, tentando se afastar da influência opressiva do lugar. Thomas decidiu que não deixaria que a dor o dominasse. Ele estava determinado a descobrir a verdade sobre sua irmã, mesmo que isso o levasse a enfrentar os segredos mais sombrios da mansão. A jornada estava apenas começando, e, apesar do medo, ele se sentia pronto para enfrentar o que estava por vir.
Com um novo foco, Thomas levantou-se, segurando a boneca com firmeza. Ele sabia que a mansão guardava segredos, e que, talvez, a chave para entender sua própria dor estivesse ali, esperando por ele. A luta interna ainda existia, mas ele estava disposto a enfrentá-la. A busca por Lúcia continuaria, e ele não permitiria que a escuridão o aprisionasse. A esperança de um reencontro ainda queimava em seu coração. Thomas estava preso em um conflito profundo. A mansão, que antes parecia um lugar de mistério, agora era um símbolo de sua dor. Ele se sentia como se estivesse sendo puxado para dentro de uma sombra que não conseguia escapar. A conexão com Eleanor e as almas perdidas o fazia perceber que não era o único a sofrer. O desespero que ele sentia era refletido nas histórias daqueles que já haviam vivido ali. Enquanto tentava se libertar da influência da mansão, Thomas começou a entender que a dor de Eleanor e a sua não eram diferentes. Ambos tinham perdido amores e estavam presos em um ciclo de sofrimento que parecia não ter fim. A ideia de que ele e Lúcia estavam agora ligados à lenda da mansão o deixava angustiado. Ele olhava para a boneca de porcelana em suas mãos e via não apenas um objeto, mas um símbolo de tudo o que havia perdido. A atmosfera ao seu redor parecia densa, quase pesada. Os sussurros das almas ecoavam em sua mente, contando histórias de amor e perda que se misturavam com a sua própria. Cada palavra que ouvia acionava memórias dolorosas e o fazia questionar se conseguiria realmente escapar. A mansão era como uma teia, e ele se sentia cada vez mais enredado. Com o passar do tempo, Thomas percebeu que a mansão não era apenas um lugar de tristeza, mas um reflexo de sua própria tragédia. Ele pensava em Lúcia, em como a busca por respostas havia se transformado em uma busca por redenção. O desejo de encontrá-la agora parecia ir além do que ele imaginava. Ele não queria apenas descobrir onde ela estava, mas também entender sua própria dor e como isso o afetava. Ele se lembrou das advertências de sua mãe, que sempre dizia que alguns lugares guardavam segredos que não deveriam ser desvendados. Mas Thomas estava determinado a enfrentar a verdade, mesmo que essa verdade o levasse a um destino sombrio. Ele sabia que a mansão tinha muitos segredos, e que, talvez, a chave para entender sua própria dor estivesse escondida nas paredes frias e escuras. A luta interna de Thomas se intensificou. Por um lado, havia a vontade de se libertar da influência da mansão, e por outro, a necessidade de compreender o que realmente havia acontecido com Lúcia. Ele se sentia preso, como se cada passo que desse o levasse mais fundo naquele labirinto de dor. A ideia de que poderia se tornar mais um espírito inquieto o apavorava, mas ao mesmo tempo, ele não podia ignorar a conexão que sentia com os outros. Com um suspiro profundo, Thomas decidiu que não se deixaria dominar pela tristeza. Ele levantou a cabeça e olhou ao redor, sentindo que a mansão, apesar de sombria, também guardava uma parte de sua história. Ele e Lúcia agora faziam parte dela, e sua busca por respostas precisava continuar. A esperança de reencontrá-la ainda queimava em seu coração, e ele sabia que não poderia desistir. Determinado, Thomas segurou a boneca com firmeza. Ele estava preparado para enfrentar a escuridão e descobrir o que a mansão realmente escondia. Cada passo que ele desse em direção à verdade seria uma maneira de honrar a memória de Lúcia e sua própria jornada de autodescoberta. A luta ainda não tinha terminado, mas a chama da esperança ainda ardia dentro dele, guiando-o em meio ao desespero. A mansão, agora reconhecida como um lar para Thomas e outros espíritos inquietos, se tornou um lugar de lamento e tristeza. O eco dos sussurros de almas perdidas preenchia cada canto, criando uma atmosfera pesada e opressiva. Thomas olhava ao redor, sentindo que cada parede guardava a dor de quem ali havia vivido, amando e sofrendo. Ele percebeu que não estava sozinho em sua busca por respostas, mas que sua história se entrelaçava com a de Eleanor e de outros que também haviam perdido o que amavam. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, a memória de Lúcia o acompanhava como uma sombra. Ele pensava em como sua busca por ela havia mudado. Antes, ele desejava encontrá-la para entender seu desaparecimento, ou agora, ele se via como parte de uma tragédia maior. A história de amor não correspondido de Eleanor ecoava em seu coração, refletindo sua própria dor. Ele se perguntava se, assim como Eleanor, ele também estaria destinado a vagar eternamente, preso a um amor que nunca teria um final feliz. Ele subiu até o ponto mais alto da mansão, onde a vista da colina esquecida se estendia diante dele. O lugar que um dia havia representado esperança agora se tornará um símbolo de perda e desespero. Thomas se sentou na beirada da janela, observando a paisagem sombria. As árvores balançavam ao vento, como se também estivessem lamentando as histórias perdidas. Ele sentia que a colina, com sua beleza triste, guardava segredos que nunca seriam revelados. A vida que ele conhecera parecia tão distante. Thomas se lembrou das risadas de Lúcia e dos momentos felizes que passaram juntos.
Aqueles dias eram agora apenas ecos de um passado que não voltaria. A mansão, que antes era apenas um mistério, agora era seu lar, um lar onde a dor e a tristeza reinavam, mas também onde ele poderia encontrar consolo nas histórias dos outros. Os sussurros se tornaram mais claros. Thomas podia ouvir as vozes de Eleanor e das almas que haviam habitado aquele lugar. Elas contavam suas histórias de amor e perda, e Thomas sentia que sua própria história estava entrelaçada com as delas. Ele compreendeu que a dor não era apenas sua, era um sentimento coletivo que unia todos aqueles que haviam amado e perdido. A noite caiu, e as sombras dançavam nas paredes, criando formas que pareciam contar suas próprias histórias. Thomas percebeu que, mesmo em meio a tanto sofrimento, havia uma beleza triste, na conexão que ele sentia com aqueles espíritos. A mansão não era apenas uma prisão, era também um espaço de lembranças, onde cada história de amor e desespero tinha seu lugar. Com essa nova compreensão, Thomas decidiu que não se deixaria consumir pelo desespero. Ele poderia não ter todas as respostas, mas sabia que sua história, assim como a de Lúcia e a de Eleanor, continuaria a ser contada. Ele estava determinado a honrar essas memórias, a manter viva a chama da esperança, mesmo em meio à dor. A narrativa termina com a certeza de que, assim como os ecos da mansão, a história de Thomas e Lúcia continuará a ser contada, eternamente presa à colina e ao tempo. Ele olhou mais uma vez para a colina esquecida, com uma mistura de tristeza e gratidão, sabendo que, de alguma forma, ele e Lúcia sempre estariam juntos, vivendo em cada história que a mansão guardava. Compartilhe essa história se você acredita que as memórias e o amor podem transcender até mesmo a dor mais profunda. Deixe seu comentário sobre como uma conexão inesperada já tocou sua vida e inscreva-se para mais narrativas que aquecem o coração.